Meus caros irmãos, estimados catecúmenos, a liturgia da vigília pascal que nós estamos a celebrar está toda ela orientada para a celebração do batismo. Por isso, vós, os três que estáis aqui, que nos temos vindo a preparar para, nesta noite, celebrarmos os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, tendes a alegria de estar no centro da nossa celebração. Uma celebração que a Igreja pensou de modo particular para aqueles que se batizam nesta noite e quis, de forma resumida, apresentar diante de vós, em primeiro lugar, aqui de ser batizados, e diante de todos nós, que já fomos batizados, e assim devemos recordar o nosso batismo, quis apresentar, de forma resumida, diria eu, a história da salvação. De facto, começou pelo princípio. A primeira leitura manifestava-nos o poder de Deus, o seu poder criador. Um poder criador que Deus revelou, mas sempre envolvido no amor, porque Deus é amor. Deus criou não para manifestar que tem poder, mas para manifestar que tem amor, que é amor, que ama e que nos ama de modo particular a nós. Assim dizia a leitura: Deus criou luz, céu e a terra, o mar, as aves, tudo quanto existe, e preparou tudo para um ser, um Pai que Deus ama de modo particular, um homem e uma mulher, todos os homens e todas as mulheres que Deus ama, tudo para nós, tudo por nós. E porque os homens, desde o princípio, não souberam compreender o amor de Deus, Deus, como hoje se diz, estabeleceu um plano B, o plano de salvação, da regeneração. Prometeu um Salvador. E aí começa toda a história maravilhosa que chamamos de história da salvação e que se desenvolveu de forma simbólica num povo, o povo eleito por Deus, o povo de Israel. E assim fomos ouvindo o que aconteceu ao longo desta história com esse povo, onde, como disse Santo Agostinho, Deus, Cristo, está sempre presente, mas de uma forma mais ou menos oculta. Ele tem uma expressão muito bonita que diz assim: Cristo, no Antigo Testamento, está presente, mas está oculto. Nós não captamos muito bem. No Novo Testamento, então, está totalmente visível, patente, porque o Novo Testamento é ele mesmo. E é este Novo Testamento que dá sentido a tudo quanto aconteceu desde os tempos primeiros, porque tudo se orienta para Jesus Cristo, para aquele momento solerne da sua vida, da morte, sepultura e ressurreição. E a história da salvação nós entendemos-la a partir daqui, voltando para trás. Porque o Cristo, a palavra de Deus, está presente. A palavra de Deus é Ele, encarnada. E tudo quanto Deus disse no Antigo Testamento é Deus a falar-nos, é a sua palavra. É Cristo que está lá. E assim ouvimos a história de um povo que viveu na escravidão, foi liberto.
vezes os símbolos desta noite. Começámos com a escuridão, as trevas, a luz, o vento, o lume, o círio e a luz que foi aparecendo. Trevas e luz. Pecado, escuridão e luz, vida nova. Uma vida nova. Uma vida nova que Deus nos concede através da água que é derramada sobre aqueles que são batizados. Essa água que é símbolo de vida. Sem água não há vida. Não há vida nas plantas, nos animais, não há vida humana e também não há vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, a vida nova, a vida da graça, começa com o derramamento da água e o pronunciamento das palavras do batismo. O batismo começa essa vida nova que Deus prometeu desde o princípio e que está bem significada naquela segunda leitura quando os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, atravessaram as águas do Mar Vermelho e libertaram-se, tornaram-se um povo livre. Nós também, quando somos batizados, passando pelas águas do batismo, de escravos que éramos do pecado, tornámos-nos filhos de Deus, livres para uma vida nova, uma vida de um povo livre, que tem Deus consigo, como diz a Escritura. Dizia para aquele povo: vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. Deus continua a dizer-nos ainda hoje a nós. Ele é o nosso Deus e nós queremos e somos o seu povo, porque Ele está connosco, está no meio de nós. E tudo quanto tem para nos dar, tudo quanto nos quer dar, e é tudo o que temos, porque toda a nossa vida depende dele. É tudo de graça. Com isto, a leitura do profeta Isaías. Vinde, não precisaste pagar nada. É tudo gratuito. Deus não nos pede nada. Deus não pede nada a ninguém. Deus só dá. Porque Ele não precisa. Ele tem amor para dar. Ele é amor para nos dar. Ele tudo nos dá gratuitamente. E dá-nos uma vida nova. Renova-nos sempre. Consegue da nossa vida de criaturas humanas, da nossa vida de pecado, da nossa vida que está afastada de Deus, Ele reconstitui e dá-nos essa vida nova, porque nos chama cada dia para esta vida nova, que nos é concedida no batismo, como ouvimos na carta de São Paulo aos Romanos. E o batismo é-nos dado porque, simbolicamente, também nós, pela água do batismo, como que mergulhamos na morte, a morte do pecado, para ressurgirmos novas criaturas, uma vida nova. Somos nós. Que Cristo que ressuscitou, está vivo, está presente no meio de nós, Ele que deu a vida por nós para nos resgatar, quer resgatar-nos a todos. E começa por nos resgatar aí, no dia do nosso batismo. E depois continua a renovar esta vida em nós, sempre que nós, reconhecendo a nossa fragilidade e o nosso pecado, lhe pedimos perdão e lhe pedimos: Senhor, renova-me por dentro. E Ele, com o seu dom e com a sua graça, nos renova e faz de nós essa criatura nova que se assemelha ao Cristo ressuscitado. Aquele Cristo que as mulheres procuraram no sepulcro não estava. A primeira manifestação da ressurreição é uma ausência. É um sepulcro vazio. Não estava lá nada. Ali tinham depositado Cristo, seu corpo. Não estava lá nada, estava vazio. Isso é o primeiro sinal. É uma ausência de um corpo que falta ali.
Porque não está lá. E foi-lhe dito porque é que não está lá. Porque é que vós procurais entre os mortos aquele que está vivo, aquele que é um vivente, aquele que vive sempre, eternamente? Não pode estar no sepulcro, aquele que é a vida, aquele que vive para sempre. Mas a ressurreição não se aceita porque um sepulcro está vazio. A ressurreição aceita-se não é por um facto palpável e concreto. A ressurreição aceita-se pela fé. Por isso os anjos disseram aos mulheres: lembrai-vos daquilo que ele vos disse. Ele não vos disse que devia ser escarnecido e que devia morrer e que depois ressuscitaria? Recordais isso? Isso a Lucas disse. E elas recordaram-se das palavras de Jesus. Afinal de contas, aquilo que Jesus disse cumpriu-se. Ele disse que ia ser escarnecido e morto, mas que depois ressuscitaria. E eles depois tiveram o dom e a graça de Jesus ressuscitar e desaparecer. Mas antes que Jesus lhes aparecesse ressuscitado, já elas tinham acreditado na sua ressurreição e foram dar parte disso aos apóstolos. E os apóstolos vieram e verificaram a mesma coisa. Ele não estava lá. Cumpriu-se a palavra de Jesus. Ressuscitou, está vivo. Eles puderam depois verificar também pela aparição de Jesus. Mas Jesus disse a um deles: tu és feliz, tu és, porque me estás a ver, assim, com os sinais dos cravos nas minhas mãos, com o sinal da lança no meu lado. Mas mais felizes são aqueles que acreditam sem terem isto. Porque a ressurreição não se demonstra, não é um facto que se demonstra. A ressurreição aceita-se pela fé. E a fé diz-nos, e temos muitas provas disso, que o Senhor que ressuscitou está vivo e continua a estar presente na sua igreja, na comunidade dos crentes, porque nós experimentamos interiormente a sua presença maravilhosa, que dá sentido à nossa vida, que nos dá alegria e que nos dá o gosto de vivermos com Ele em nós e no meio de nós. Essa é a garantia da ressurreição. O Cristo presente, vive no meio de nós. Meus caros católicos, vós vamos começar agora a vossa vida de cristãos. Nós, outros que estamos aqui e que já somos cristãos, sentimos uma alegria imensa de nos acolher na nossa comunidade de cristãos a que chamamos igreja. Por outro lado, também sentimos uma responsabilidade muito grande, porque vós estamos agora a começar a vossa caminhada de fé. Oxalá que encontreis em cada um de nós um auxiliar, um exemplo, alguém que vos dê bons exemplos, alguém que sinta por vós também essa responsabilidade de vos ajudar, de caminhar ao vosso lado, de vos transmitir a fé que já vive e de vos transmitir esse gosto e essa alegria de vós poderdes continuar a viver a vossa vida cristã. Bem-vindos, acolhemos-vos com muita alegria na nossa comunidade. E queremos, eu, por mim, bispo, e penso que todos nós que estamos aqui, queremos dizer-vos, contai também com a nossa amizade, com a nossa ajuda, que é a ajuda fraterna dos irmãos, que em Cristo descobrem uma nova família e como família querem viver sempre convosco. Vamos então continuar a nossa família.
começar primeiro com a renúncia e a eleição do catecúmenos, que há um que ainda não fez a eleição dos catecúmenos, os outros dois já fizeram, e depois faremos os